Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui com a parte 2 com ele, Archer Júnior, Panorama do Antigo Testamento. Estamos aqui para mais uma aula com o professor Germano, pastor Germano. E vamos lá, pessoal. Vamos lá para a nossa aula sem enrolação. Então nós estávamos falando do capítulo de número 4, a baixa crítica do Antigo Testamento. Pessoal, também, pessoal, continuando aqui, o resumo dos métodos textuais. Foi desenvolvido, 5 métodos que tinha como objetivo também verificar os textos do Antigo Testamento, certo? Então, ele foi dividido em 5 métodos, Método de testemunha isolada, método do texto base, método da crítica interna, método da crítica externa e método da história do texto. Então nós vamos ver cada um deles de forma detalhada. Vamos lá. Primeiro método, pessoal, o método de testemunha isolada. O que era? Nesse método, cada testemunha é considerada separadamente, examinando as variantes presentes em cada uma delas. Ou seja, o que vai acontecer? Eles vão isolar, o texto, o manuscrito, certo? E eles vão verificar de forma isolada se aqueles fragmentos, se aqueles textos, aqueles manuscritos, eles estão presentes em cada uma, certo? Então, eles vão fazer, se chama desse método aqui, método de testemunha isolada. Eles vão pegar o texto, certo? Imagine que isso aqui é um texto, certo? Eles vão separar e vão examinar para verificar se tem alguma variante aqui nesse texto, certo? Então, é isso que eles vão fazer. Método do texto base. Aqui, um texto base é estabelecido como referência, a partir do qual as variantes são comparadas. O texto base serve como ponto de partida para identificar as divergências entre as testemunhas. Vamos lá, vou explicar para você. Eles vão pegar um texto, certo? E esse texto eles vão usar como base. Vão pegar outros manuscritos e vão verificar se aquele mesmo texto base ele bate com os outros textos. Então, basicamente, é isso. Vamos lá. O método da crítica interna. Nesse método, as variantes são avaliadas com base em critérios internos ao próprio texto, como as consistências literárias, o estilo do autor e o uso de vocabulário específico. Busca-se determinar qual variante é mais coerente e se encaixa melhor no texto. Então, pessoal, o que seria isso aqui? É justamente fazer crítica interna ao texto, certo? Então, eles vão verificar com relação à literatura, ao estilo, à língua, ao vocabulário, vão começar a criticar o texto, certo? E com isso daqui, eles vão verificar qual é o melhor texto que se encaixa, ou o texto que é mais próximo do original. Método da crítica externa. Aqui as variantes são analisadas com base em evidências externas, como manuscritos mais antigos, testemunhos geográficos e outras fontes históricas. Essas evidências vão ajudar a avaliar a autenticidade e a confiabilidade das variantes. Então, isso aqui já é o oposto da crítica interna, Enquanto que a crítica interna vai ser o texto fazendo crítica a ele mesmo, A crítica externa vai ser, eles vão pegar os manuscritos mais antigos das regiões, vão começar de forma externa, Vão começar a fazer a crítica, pegar testemunhos geográficos, outras fontes históricas e vão começar a verificar tudo para verificar se existe alguma variante, certo? E se existir, eles vão ficar com a variante que é mais próximo do original. Vamos lá. E o último é o método da história do texto. Esse método leva em consideração o desenvolvimento histórico do texto ao longo do tempo. Examina-se a transmissão e as possíveis alterações que ocorreram, com o objetivo de compreender a influência e o processo de transmissão que moldam as variantes. Então, isso aqui, pessoal, eles vão verificar
se no decorrer da história aquele texto ele houve algum tipo de modificação nele, né? Então eles vão para a parte histórica aqui, né? Justamente para verificar as possíveis alterações e as possíveis variantes. Sempre lembrando, pessoal, que eles vão preferir os textos que possuem menos variantes, né? E também aqueles textos que vão ficar mais próximo do original. Vamos lá. A obra dos Soferins, o Tamudes e os Masoretas, né? Então vamos lá. Os Soferins. Os Soferins, pessoal, vai ser um grupo de escribas do tempo de Esdras. Eles vão estar lá mais ou menos no primeiro século e eles vão desenvolver a contagem, versículo, palavra e letra. Eles trabalham com texto consonantal. O que seria aí, pessoal? Vamos lá, vou explicar para vocês aqui. Eles vão ser escribas, pessoal. Eles vão estar copiando o texto, certo? E eles vão desenvolver nos manuscritos, eles vão colocar a quantidade de versículo, a quantidade de palavra e a quantidade de letra. Aí você me pergunta, para que é isso, professor Germano? Para que eles fizeram isso? Justamente para facilitar o trabalho de um outro escriba, que quando pegasse o manuscrito que foi escrito ou copiado pelos soferins, né, eles iriam verificar se naquele manuscrito aquela quantidade de palavras, de letras e de versículos estava correto. Quando eles fossem copiar, deveria bater da mesma forma como foi feito na cópia. Então, isso daí é justamente para facilitar a vida dos escribas, né? Vamos lá. Um termo bastante interessante que o autor ele usa, né, que os soferins utilizam, é o anti-ontropomorfismo. Peraí, vou repetir de novo. Anti-ontropomórfico. Pronto. Graças a Deus saiu. O que seria isso, pessoal? Seria a negação de características humanas em algo que geralmente é associado a essas características. Vamos lá. Um exemplo bem prático para você. Gênesis capítulo de número 18, versículo 22, vai dizer assim: o Senhor permaneceu em pé. E o que eles fazem? Eles alteram o Senhor para Abraão. Abraão permaneceu em pé. Por que eles fazem isso, professor Germano? Justamente para proteger a dignidade de Deus, pessoal. Certo? Então, eles tinham esse costume, né, justamente para proteger a dignidade de Deus. Vamos lá. Zugote, né, já vai ser o segundo grupo de escribas, e os Tanaim é o terceiro grupo de escribas. Então os Tanaim, eles vão ser responsáveis por estudar, interpretar e ensinar a lei judaica. Eles vão estabelecer as bases para o sistema rabínico que continuou a influenciar o judaísmo até os dias de hoje. Então, vai ser justamente os Tanaíns aí que vão ter toda essa bagagem, né, que nós conhecemos do judaísmo até os dias de hoje. Vamos lá. Pessoal, então, as principais coletâneas, né, que nós podemos aí trazer desse arcabouço, né, desse conhecimento aí, é justamente o Midrash, né, que vai ser um método de interpretação, e o Talmud, que vai ser comentário. Nós vamos explicar cada um de forma mais detalhada. Vamos lá. O que é o Midrash, pessoal? Né? É um método de interpretação. Estudos textuais, interpretação textual da palavra, né? Justamente eles vão buscar fazer essa interpretação de mais próximo do original, né? Então, um exemplo aí, o Halakha, a lei judaica, derivado da interpretação e aplicação dos mandamentos da Torá e das tradições rabínicas. O Agadá é um livro judaico que contém a história do êxito do Egito. Pessoal, então, isso daqui é um método que eles utilizavam justamente para interpretar os textos, as leis, né, a Torá em suas épocas. A Tosefta, né, é uma obra que serve como um complemento
a Mishnah, criada pela tradição dos Tanaíns, né? Os Tanaíns, que vai ser aquela que nós já vimos. E o que seria isso? Seria justamente uma adição, um suplemento, justamente a Mishnah. O Talmud, o que é o Talmud? O Talmud é uma coleção de ensinos, leis, histórias e discussões rabínicas. Então nós vamos ter dois Talmuds, que vai ser o Talmud babilônico e o Talmud de Jerusalém. Mishnah é uma coleção sistemática de leis e ensinamentos rabínicos que abrange um amplo gama de assuntos, incluindo rituais, éticas, práticas religiosas, leis civis e muitos. Então, isso vai ser uma coleção de ensinos, né, sistemáticos, organizados. Vamos lá. Os masoretas, né, eles vão conservar o texto, né, o texto que se chama Massora, né? Então, eles vão Desculpa, pessoal. Ketib é a coisa escrita. O que é Ketib, pessoal? A Ketib, ela é usada para indicar a forma como uma palavra é escrita no texto original, ao contrário da forma como é pronunciada. Então eles vão ter essa diferença, vão ter uma palavra, né, que ele vai estar escrito no original, certo? Porém, essa palavra ela vai ser diferente quando ela é pronunciada. Por exemplo, tem aqui o nome aqui, ó, quere, né, ou querer, alguma coisa assim, que significa o nome de Deus usado em conexão com a aliança de Jeová, certo? Então isso aqui seria uma forma de Ketib, né? Justamente seria uma forma escrita e pronunciada seria uma outra forma diferente. Pessoal, então nós finalizamos aqui a nossa aula, certo? Do capítulo de número 4, a baixa crítica. E nós iremos voltar, pessoal, daqui a pouco, com o capítulo 5, os canones do Antigo Testamento. Então, até breve. Tchau, tchau.